versículos 169 e o 170. Entenda o seu momento, eu vou falar sobre isso, para você saber clamar. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Até aí. Escuta uma coisa. Nós estamos num momento de oração, e eu achei propício falar isso. Amado, crente que não ora é um crente sem vida, porque você se desliga da fonte, que a fonte é o Senhor. Então, mas eu já me batizei, eu já sou da casa dos Senhor. Mas, amado, se você não tem contato com aquele que mantém a tua fé, como é que vai ser? É a mesma coisa você ficar mudo dentro de casa com teu pai e com a tua mãe, né? Como é que vai criar diálogo e você receber orientação e direção? Deus falou comigo nesse salmo. Esse salmo é um salmo, presta atenção, vamos dar uma introdução. É um salmo acróstico. O que é acróstico? É um salmo que ele foi escrito no tempo, foi escrito por Esdras, quando ele estava dentro do templo. Tudo indica, tá? Não tenho a certeza, né, lógica, mas tudo indica que foi escrito por Esdras. E é um salmo acróstico. Por quê? Esse salmo, se você olhar aí, ele é dividido em 22 seções. Você vai ver na Bíblia, né? Nomes e seção. E cada versículo de cada seção é por ordem do alfabeto hebraico, que facilitava a memorização. Então a pessoa sabia, vamos igual o nosso, A, B, C. Então ele gravava quem começava, o nome da pessoa, e já sabia a sequência da primeira letra e lembrava dos versículos. Mais ou menos isso. Por isso que é chamado de acróstico. É um salmo, ele tem muitas explicações para a nossa vida e aplicações. É um salmo que fala muito dos estatutos, dos mandamentos de Deus. Desde o início até o final, Esdras ele bate nisso de uma forma tremenda. E serve para nós meditarmos, para nós valorizarmos certas coisas que é aplicada nesse salmo. E para que nós venhamos a ganhar respostas, para que nós venhamos a ganhar discernimento. Quão é importante a palavra de Deus, quão importante é. E esse salmo, se a gente voltar no tempo, antes dele escrever esse salmo, a gente vai ver isso em Neemias 8, eu vou ler aqui, que está aqui escrito, 8, versículo 9 e 10. Houve um momento que Esdras, depois que o templo foi construído, Esdras pega a lei. Todo o povo é reunido. Olha que coisa tremenda. Na porta das águas, né? A cidade de Jerusalém tinha uns muros, e cada lugar tinha uma porta. Porta dos cavalos, porta formosa, porta do monturo. E ele se juntou na porta das águas, e ele começa a ler a lei. Todo o povo de Israel estava ali, depois que construíram o templo, para consagrar aquele lugar, para consagrar, depois que os muros estavam prontos ao Senhor, a cidade de novo estava sendo restabelecida. E ele fala lá em Neemias 8:9, olha só, ele começa a renovar a aliança. Isso é tão espiritual, porque portas das águas aponta para purificação e renovação espiritual. O significado da porta das águas, quando você vai buscar, quer dizer purificação, restauração espiritual. O que ele está fazendo? Ele estava restaurando e purificando o povo através da palavra. E ele começa a falar no versículo 9, ele fala algo tremendo. Ele fala, versículo 9, eu anotei aqui, deixa eu ver. Esse é o dia consagrado ao Senhor nosso Deus, porque não vos lamentais nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei, ouvindo as palavras da lei. Olha que coisa, estavam escutando a palavra, estavam quebrantados.
voltaram de novo a colocar a palavra em primeiro lugar, e ele continua a falar no versículo 10, ide comer as gorduras, bebei as doçuras, estava em festa, sabe? Enviais aí as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amado, naquele momento de restauração, de purificação, ele fala, esse é o dia do Senhor consagrado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Assim também Jesus Cristo, um dia, Ele pagou um preço, Ele purificou os nossos pecados. Ele é a palavra, Ele purificou os pecados, Ele fez de novo a restauração espiritual do homem a Deus. Amado, e por isso que eu estou falando aqui, deixa, aleluia, o Espírito Santo entrar dentro do teu coração. Você é o templo, segundo a palavra do Senhor. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele trabalhar. Jesus, ele restaurou, Jesus, ele purificou. Foi mais ou menos, né? Logicamente não se compara. Jesus, ele joga por terra o pecado. Ali foi um momento. Hoje nós somos esse templo, restaurado e purificado pela mão do Senhor. E uma coisa que me fala aqui, esse salmo, esse salmista, o seu clamor para chegar a Deus, ele toca em duas palavras. Ele toca em duas palavras. Se você olhar o versículo, porque súplica e clamor quer dizer a mesma coisa. A definição de clamor é suplicar, gritar, falar em voz alta. Você vai ver isso em qualquer dicionário. Então ele estava dizendo, eles estavam clamando em voz alta. Mas ele pede duas coisas: entendimento e livramento. Fala para o teu irmão aí do lado: entendimento e livramento. Duas coisas que ele pediu no momento do clamor dele. Caramba, e o que Deus quer falar com a gente nesse momento? Essa é uma parte muito interessante, porque todos nós queremos uma orientação do Senhor, todos nós queremos ganhar uma direção, um rumo. Muitas vezes nós estávamos num caminho errado, num caminho certo. Todo mundo quer uma direção, porque a direção do Senhor, você erra menos e acerta mais. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. E todo mundo tem uma tendência de pedir em primeiro lugar livramento, mudança. Ah, Senhor, abre a porta. Ah, Senhor, entra com cura. Ah, Senhor, amado, livramento sem entendimento não vai te levar a lugar nenhum. Porque se você não entender o que Deus está fazendo, você pode atrapalhar o processo que você está vivendo. Muitos pedem soluções, muitos pedem caminhos, muitos pedem, primeira coisa, livramento, mas sem entendimento pelo que você está passando. Por isso que muitas vezes a pessoa, Deus dá um livramento, muda a vida, a pessoa volta ao mesmo estágio, a pessoa volta para o mesmo problema, as coisas não mudam, o problema está ali. Mas por quê? Porque você não está entendendo o momento, o tempo e as estações das coisas. Primeira coisa que a gente quer é sair da situação, meu irmão. É uma tendência. Mas você já perguntou para você mesmo: por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que as coisas estão acontecendo segundo a palavra do Senhor? Por que as guerras? Por que as pestes, as enfermidades? O que está acontecendo segundo a palavra do Senhor? A Bíblia fala: me dá entendimento conforme a sua palavra, e livramento também conforme segundo a palavra de Deus. Se você não tiver entendimento do que está escrito, você não vai entender nada, e as coisas vão continuar as mesmas coisas para você. Você começa a andar em círculo. Porque livramento sem entendimento, você volta para o erro de novo. Volta para o erro de novo. Acontece tudo, pai. Ah, pastor, estou no processo. Quantas pessoas escutam falar isso? Poxa, pastor, estou no processo. Aí eu te pergunto: o processo foi porque Deus te deu, ou porque você está colhendo o que você plantou? Porque tem processo, como de Jó, ele não fez nada, era um homem íntegro, temente a Deus e reto, mas entrou num processo. Agora, amado, a Bíblia fala que a gente colhe o que semeia. Será que o erro é teu? Será que você está querendo solução, quer sair do processo, você não está tendo entendimento e volta para Ele? São coisas que eu quero abrir a sua mente hoje, amém ou não amém?
Amém ou não amém? Nós precisamos entender como Deus age, precisamos entender o momento. Nem tudo é processo de Deus, muitas vezes são erros nossos. E muitas vezes, presta atenção nisso, nós estamos errando e Deus quer que você saia logo dali, que você entenda o momento e deixa Deus agir e toma um posicionamento. Aí você vai sair. Aí você sobe um degrau. Aí as coisas mudam dentro da tua casa. Aí você vai perguntar muitas vezes, né? Eu coloquei aqui, por que o amor está esfriando? O porquê das guerras? O porquê dos problemas dentro da minha família? Porque as coisas estão sempre assim. Tem que ter reflexão das coisas. Nem tudo é diabo, meu irmão. Nem tudo é um inimigo. Muitas vezes, Deus permite que você não saia dali até você acordar. Povo do deserto, 40 anos. Até você acordar. Não vai faltar nada para você. Deus vai manter você. Mas Ele quer que você se transforme. Suba um degrau e entra na terra prometida que Ele prometeu para você. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, o salmista, essa palavra é para alguém aqui. Deus está ministrando no meu coração. O salmista, a primeira coisa que ele fala, me dá entendimento, depois o livramento. Façam entender o momento. Amado, presta atenção, uma coisa que Deus fala no meu coração, e eu coloquei aqui, isso daí é abrir de olhos, isso daí é cair escamas dos olhos, isso aí é a luz que entra. Foi na vida de Paulo. Paulo estava achando que estava livrando Roma de uma seita, de coisas que estavam acontecendo, estava fazendo perseguição. O que Deus fez? Deu escuridão na vida dele, nos olhos dele. Ficou lá dias. Aí foi o profeta, restaurou a visão. Depois que restaurou a visão, ele viu que estava errado. O livramento que ele queria dar era errado, porque ele começou a ter entendimento. Até o nome dele foi mudado. Sabe por quê? Porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Que o Senhor venha te iluminar essa noite em nome de Jesus. Que a presença de Deus entre na tua vida, venha causar, sabe, iluminar os vossos olhos e os vossos entendimentos. Em nome de Jesus, você entenda o teu tempo, o momento, você saber usar as armas que Deus está te dando, você saber utilizar o momento, saber clamar de uma forma certa, que Deus escute você. Que muitas vezes não é só livramento. Deus quer que você entenda o momento. Você fala, caramba, é mesmo, né, Senhor? É por aqui. Senhor, me perdoe. Eu vou começar a tomar essa atitude. Senhor, faz isso então. Em vez de ir para a esquerda, Senhor, me conduz então para esse caminho aqui. E isso acontece. Você está me entendendo? Aleluia. E eu botei aqui, porque, amado, se eu buscar somente livramento sem entendimento segundo Deus, o livramento vem, mas eu não entendi o processo que passava, o motivo, a reflexão não aconteceu, o discernimento, o aprendizado não teve, e eu posso voltar ao lugar de onde eu comecei. Isso desanima. Por isso que tem pessoas que desistem, não entendem o momento que Deus está fazendo. A pessoa toma a atitude, a pessoa constrói algo, a pessoa monta algo, de repente nada dá certo, de repente você, poxa, mas Deus está trabalhando uma outra área da tua vida, não o que você somente quer, mas segundo Ele quer, porque a tua vida foi crucificada com Ele, Ele quer mudar algo em você. Está entendendo? Aleluia. E uma coisa que Deus permite muitas vezes a gente entrar nesse caminho de processo, nesse caminho de escuridão. Todo filho passa. Todo filho passa. Todo filho vai passar por um momento que ele vai permitir a escuridão entrar. Entenda uma coisa. Por que eu estou falando a palavra escuridão? Porque Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Muitas vezes nós caminhamos com os nossos próprios entendimentos, e a gente vai caminhando, vai entrando, vai fazendo as coisas, e muitas vezes nós entramos na escuridão e não saímos dela, porque nós nos acostumamos com ela. Você já viu uma casa que tem luz aqui? Quando você apaga a luz, não incomoda, você não vê nada, é verdade? Mas com o tempo você acostuma, você continua a caminhar na escuridão, apesar de estar vendo tudo, você não sai de lá. Isso é na vida de alguns crentes. Muitas vezes Deus quer colocar na luz, Deus mostrou o caminho certo, mas o erro é toda hora, só quer aquilo, só quer do jeito dele, ele acaba se acostumando com a escuridão, ele não sai de lá.
apesar de ele estar vendo, apesar de ele estar vivo, apesar de ele estar ali inteiro, o pecado não saiu, o processo não acabou, a situação está difícil, apesar de ele estar dentro da igreja, os anos passando. Por quê? Porque tem áreas que, apesar de Deus querer entrar com a luz, mas ele não toma um posicionamento. Está vivo, está dentro da igreja, mas a escuridão está lá e não sai. Se acostumou com aquilo. A gente tem que seguir a palavra de Deus. A gente não pode acostumar com escuridão nenhuma. Amado, escuridão é um momento que todo crente pode passar. É um momento de processo, é um momento que parece que Deus não escuta. Está tudo escuro, mas a escuridão é um momento de você passar. É um momento de você não permanecer ali. Porque a Bíblia fala uma coisa tremenda. Provérbios 4,18 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Vai passar e a luz do Senhor vai entrar. Você está me entendendo? A vereda do justo tem luz, amado. É como colocar uma candeia. Vai chegar uma hora que vai ter luz. Não é para você ficar lá direto. Não é para você ficar. E Deus fala que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Uma coisa me fez lembrar. É tudo questão quando eu falo entendimento. A gente tem que entender como Deus age. A gente tem que entender como diz o texto, conforme a palavra dele. O que a palavra dele diz? Por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso? Eu tenho que questionar segundo a palavra. Uma vez eu já contei isso aqui. Eu estava com o pastor Israel, amigo, falecido. Ele falou uma coisa. Eu fazia programa com ele de rádio, né? Na época a gente estava no programa de televisão, e ajudando o apóstolo. E nos dias, às terças, eu acho, ou era as quintas, eu não me lembro. Cara, ele falou uma coisa, o rádio estava aberto. Aí as pessoas dando testemunho, dizendo, as bênçãos que recebeu, e aí ele deixou o rádio aberto. Aí chegou uma irmã, sem entendimento de nada, falou, uma senhora, pastor, eu quero dar meu testemunho aqui pela vitória que o senhor me deu, que a gente estava orando, fazendo a campanha aqui na rádio. Aí ele: pode me falar, minha filha, pode me falar. É porque o meu genro tratava mal minha filha, batia nela, fazia tudo. Eu orei para Deus levar, e Deus levou. Ele morreu. Eu falei: na rádio, sem entendimento de nada. Ela queria o livramento, mas não era. Como é que Deus vai tirar? Deus não está nesse negócio. Aí ele entrou, cortou a rádio, chamando a atenção: irmã, como é que a gente vai orar para alguém morrer? Você está entendendo, meu irmão? Sem entendimento de nada. A pessoa perdeu noção, ela quer o livramento. Olha só, por aqui ela está ali orando para Deus levar o genro. Isso que é o problema. A gente às vezes ora coisas e pedimos coisas e clamamos por coisas que Deus não está nesse negócio. A gente tem que ter entendimento das coisas, irmão. E palavra tem efeito. A Bíblia fala: não matarás. Palavra tem efeito, tá, meu irmão, no mundo espiritual. Parábola do jovem rico, Mateus 19, fala uma coisa tremenda. Jovem rico, ele falando disso, né? Jovem rico, ele chega, passa por Jesus e fala: mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não farás falso testemunho, honra pai e mãe. Aí ele fala, está escrito aí em Mateus 19, deixa eu ver se eu anotei aqui, se você quiser abrir, Mateus 19, versículo 16 em diante. Se quiser, coloca na tela. Aí ele falou: todas essas coisas eu tenho praticado. Aí ele fala uma coisa tremenda no próximo versículo: se tu queres ser perfeito, pega os teus bens, vai dar aos pobres, dá tudo que tem. E ele se entristeceu, porque ele tinha muitas posses e ele não deu. Presta atenção, ele queria herdar a vida eterna, ele queria a salvação, ele queria o livramento da morte e ter eternidade. Enquanto Deus queria que ele tivesse perfeição, ele estava querendo salvação. Olha o pedido dele. Deus queria dar para ele. Ele queria livramento. Deus queria que ele tivesse entendimento. Porque para você ter livramento,
Você precisa ser parecido com Jesus. Você precisa se assemelhar a Jesus. Mateus 5, versículo 48 fala algo tremendo. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial o é. Efésios capítulo 4, versículo 13 fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus quer que nós cada vez mais nos assemelhemos ao Senhor, mais parecido com Ele. Cada vez mais você abra a mão aquelas coisas que te prendem, que faça chegar ao Senhor. Enquanto esse jovem rico estava procurando salvação, livramento, Deus queria dar a ele, sabe, que ele fosse perfeito, que ele tivesse o entendimento. Aquilo era uma barreira para ele chegar na vida eterna. Ele fala bem claro: se tu queres ser perfeito, ou seja, a semelhança do Pai, se você quer fazer, amado, isso aí que está te prendendo para tu tomar. E ele reconhecia Jesus como mestre. Você vai ver no início, ele fala mestre com letra maiúscula. Ele reconhecia. Agora pergunto eu: quantas pessoas conhecem a Cristo, sabe o que Ele faz, mas não abre mão daquilo que Deus quer que venha abrir, para chegar a ficar mais parecido com Ele? Tem entendimento, amado. É esse entendimento que nós precisamos ter, segundo a palavra. Tudo aquilo que dificulta a tua caminhada com Ele, que você venha ter discernimento e entendimento, aleluia, para que Deus venha te dar livramento. Aí, quando você entende as coisas, quando você entende, você pode falar que Deus vai escutar e vai te livrar, meu irmão. Aleluia! Vai ter livramento para você, vai ter caminho novo para você. Entenda o teu tempo, entenda o momento. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não posso, a gente não pode, mas nós não estamos em tempo de viver um tempo que nós não entendemos os processos que Deus nos dá, o mundo como é que está, e a gente brincar de ser crente. Acabou isso. A gente tem que entender como essas coisas estão acontecendo, como eu estou perante a Deus, como eu estou caminhando perante a Ele. Eu tenho que ter esse entendimento, aonde eu estou acertando, aonde eu estou errando, o que eu posso melhorar. Deus vai te dizer. Sabe por quê? Eu faço as minhas palavras, as palavras do pastor Marcos Salles de ontem. Falou algo tremendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá. Como foi lá Maria? Eu sou virgem, como é que eu vou ter um filho? Botou o nome de Jesus. Descerá sobre vós o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo envolverá. Eu estou com dúvida, pastor, por onde eu vou? Descerá sobre vós, aleluia, a virtude do Espírito Santo, e o Altíssimo te cobrirá, meu irmão. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Meu irmão. Aí Ele vai fazer as coisas, vai mostrar para você. O grande problema é que nós temos o Espírito Santo dentro da gente, e a gente não aciona isso, nem mantém contato. Aí a gente não tem entendimento de nada, porque Ele dá sinal, Ele mostra. Muitas vezes a gente não quer ir. Sabe por quê? Porque a gente tem uma tendência de ter aquela sensação: para eu entreguei a vida a Cristo, estou salvo. Mas Deus quer que você tenha entendimento de certas coisas, você levar uma vida saudável, uma vida com menos problemas, uma vida mais alegre, uma vida que a alegria do Senhor venha a ser a sua força, somente com discernimento e entendimento do Senhor, segundo a palavra de Deus. Amém ou não amém? Você está entendendo essa noite? Dá um glória a Deus bem alto para o Senhor. É para Ele. Aleluia. Aleluia. O que eu quero hoje é que a gente venha ter cada vez mais maturidade. Não sou perfeito, não estou me colocando numa posição dessa. Erro igual todo mundo, mas eu entendo que muitas situações eu tenho que entender como é que Deus está agindo na minha vida, e como é que Ele está agindo na igreja com o irmão. Eu tenho que pedir essa direção. Como é que está agindo no meu filho, na minha filha? O que passa dentro dela, Senhor? Vai orar. A gente às vezes quer a salvação da família toda, mas a gente não está entendendo o processo que está acontecendo dentro da casa. Aí Deus entra, você atrapalha o processo, porque você não tem entendimento, você quer o livramento. A gente tem que entender como Deus trabalha. Por isso que Deus, Ele fala aqui primeiro: dá-me entendimento. Depois você entra, o Senhor entra com livramento. Amém? Glória a Deus. A gente tem que facilitar o processo para o Senhor, para a gente não ficar andando de círculo.
Glória a Deus por isso. No início da caminhada, eu coloquei aqui, tudo é luz. Ele sempre responde para amadurecimento, mas nem sempre ele vai responder. Vai ter momentos que vai bater o silêncio de Deus na tua vida, como bate na minha. Vai ter um momento que Deus vai te conduzir para um deserto. E muitas vezes quando você entra em silêncio, quando Deus entra em silêncio, é porque Ele quer conduzir você para um outro caminho. A gente vê isso em várias passagens da Bíblia. Vários homens que Deus não correspondeu conforme eles estavam esperando. Mas uma coisa que Ele fala, e fala para você e fala para mim: nunca te abandonarei e nunca te deixarei. Ele fala: nunca te deixarei, nunca te desampararei. A Bíblia fala em Josué capítulo 1 versículo 5: ninguém poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Hebreus capítulo 3 versículo 5 diz uma coisa tremenda: sejam vossos costumes sem avareza, contentando com o que tendes, porque ele disse: nunca te deixarei e nunca te desampararei. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus te protege, Deus tem algo maior para você, mas que você venha ser grato com as coisas que você tem hoje, que você venha ter grato, contentando com as coisas que Deus está fazendo, se contentando com o momento, entendendo aquilo que Deus está fazendo, porque lá na frente tem terra nova para você, tem terra nova que mana leite e mel, tem a boa mão do Senhor. Entenda isso, Ele mesmo no momento de silêncio, Ele não abre mão de você e não te desampara. Aleluia! Aleluia! Pois dois textos que ele fala: nunca te deixarei, nunca desampararei. O fundo de pano, uma terra prometida, guardado pelo Senhor. Mas que você venha entender o teu momento e agradeça por tudo que você tem, o momento que você está vivendo. É deserto, é vitória. De repente tem momentos aqui, tem pessoas aqui que estão vivendo o melhor momento da sua vida. Deus deu resposta essa semana, você está curado, a porta abriu, recebeu a promoção. Tem outros que estão no processo. Entenda o momento. Entenda o momento. Entenda como Deus age. Se contenta, espera no Senhor, tenha entendimento e discernimento das coisas. Amém ou não amém? Glória a Deus. Se a gente analisar a vida de José, lá no capítulo, começa no 36, mas no capítulo 40 ele foi preso. Presta atenção uma coisa: estava no deserto dele, estava comendo, nada estava faltando, o pão de cada dia estava lá, mas Deus estava transformando ele num governador e libertador. Se você ver a vida de Elias falou: parou a chuva, 1 de Reis capítulo 17, 3 anos e meio depois que Deus dá ordem para ele para voltar a chuva. Nesses 3 anos e meio, ele estava lá no Ribeiro do Querite, dependendo do pão de cada dia, por um corvo, por pássaros, de dia e de noite vinha a providência. Ele cresceu, houve um deserto para ele poder falar: cai chuva de novo. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Deus deu o pão de cada dia. Deu pão? Não, ele não comeu, mas ele bebia. Era o pão dele ali, para manter ele vivo, a porção dele. Mas ali, aleluia, ele passou por aquele momento. Mas Deus estava construindo um ministério também, como Elias, de 3 anos e meio. Elias, ele ficou mais tempo, mas ele da chuva, ele cessar até voltar, foram 3 anos e meio. E Jesus, por coincidência, teve um ministério de 3 anos e meio, recebeu um nome acima de todo nome, venceu o pecado. Teve um momento que Deus deixou ele falou: afasta de mim esse cálice. Amado, o silêncio de Deus, o deserto, ele levou tudo sobre o corpo, todo o pecado da humanidade, foi crucificado, mas recebeu um nome acima de todo nome, venceu o pecado por mim e por você, mas viveu um deserto. E Jó, homem temente, reto, se desviava do mal. O diabo, Deus permitiu que atacasse em 2 áreas da vida dele. Uma foi nos bens e nos seus filhos, e logo depois foi com chagas, com doenças no corpo. 3 coisas que, poxa amado, família, finanças, enfermidade. Imagina, caramba. Mas ele fala algo tremendo lá no capítulo 23, eu vou ler para você.
Jó capítulo 23, versículo de 8 a 10, se quiser colocar na tela, coloque. Agora receba isso. O silêncio de Deus bateu. Olha o que ele fala. Ele estava totalmente sozinho. Mas vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Olha só, ele está procurando Deus. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele vejo. Mas agora vem a fé de Jó. Mas ele conhece, aleluia, o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei na frente como ouro. Presta atenção, ele não estava escutando Deus, um deserto tremendo, mas ele falou, ele me conhece, eu estou na prova, mas ele está me purificando, ele está me fazendo brilhar mais, ele está me fazendo, aleluia, eu valer mais daqui a algum tempo, e tudo vai passar, aleluia. É essa fé que a gente tem que ter. Não via Deus no Oriente, no Ocidente, não escutava Deus no Sul, no Norte, mas ele sabia que Deus o colocou, ele conhecia, ele tinha certeza que Deus o conhecia, tinha certeza que Deus o colocou à prova, ou seja, colocou no processo, mas ele sairia como ouro dali. Aleluia. Entenda o seu momento, facilita, aleluia. Quem está recebendo, dá glória a Deus. É porque a gente às vezes não entende o que está acontecendo na nossa casa, no nosso trabalho. Você tem que entender, antes de pedir livramento, entenda o que Deus está fazendo. Entenda como você está perante a Ele. Se tem uma área, uma brecha, se está em pecado, aí para você começar a buscar no Senhor, em cima daquela direção, Ele vai dar um sinal. Jó, ele entendia o que Deus estava fazendo aqui. Ele clamava, é lógico que estava sofrendo, perdeu tudo, mas ele falou, Deus, tu me conheces, e eu sei que eu estou na prova, eu sei que eu estou no processo, eu estou limpo, mas eu sei que eu vou sair daí melhor. Amém ou não amém? Quem está recebendo essa palavra, dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Entenda isso. E Moisés, ele ficou, era príncipe, meu amado, 40 anos no deserto, uma viagem que seria 7 dias, numa linha reta, 40 anos, Deus deixou faltar um pão de cada dia? Não, mandou o maná. Deus deixou faltar alguma coisa para Jesus no momento do deserto? Deixou a água que era necessária. Deus deixou faltar alguma coisa para Elias? Vinha o pão. Presta atenção, Deus sabe a porção diária do que você precisa. O pão diário, Ele dá. Ele não dá no momento do processo a abundância de pão. Não pense que você sabe o que você precisa, o que você necessita. Deus sabe o que é necessário para você. E isso vai passar. Ah, pastor, mas isso passa. Começou, vai passar. Claro, mas facilita o processo. Entenda como Deus está agindo na tua vida. E tudo vai passar, Deus vai escutar, você vai ficar livre, vai dar livramento, a porta vai abrir, as coisas vão mudar, teu ministério vai romper, aleluia, tua casa vai ficar em ordem. É assim que Deus faz, aleluia. O que Ele quer é você como a estatura de um varão perfeito. É por isso que Ele te coloca lá, no mesmo tempo Ele vai tirar quando você entender. É assim, amém ou não amém? E eu vou terminar aqui. Aleluia. Receba crescimento nessa noite. Receba o livramento do Senhor, entendimento. Quando você clamar, que Deus venha te dar direção, discernimento para você pedir conforme Deus está esperando que você peça. Que você venha ter direção essa noite, que você venha conversar com Ele, você venha reconhecer as suas falhas, o seu erro, aonde você errou, que você venha ter entendimento, aí você clamar conforme Ele está esperando, e vai vir o livramento. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.